Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Direção Segura desta terça-feira, quem está ao vivo conosco é a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ludmila Tavares. E a gente deixou para hoje, uma explicação mais detalhada sobre o tema engavetamento de uma pergunta que surgiu nos últimos quadros, né, Ludmila? Ei, Fernanda, bom dia. Isso mesmo, Fernanda, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia. Pergunta sobre o engavetamento e a responsabilidade, correto? Corretíssimo, né? Eu acho que a gente até estava enfrentando um engavetamento de 4 veículos na terceira ponte e surgiu a pergunta de um ouvinte, quem paga a conta de quem, mesmo não tendo culpa, se eu estou no meio da confusão. E aí a gente falou, olha, vamos então trazer um quadro só para isso. Justamente. Infelizmente é algo que acontece com frequência, tanto na via urbana quanto nas rodovias. Ontem mesmo nós tivemos um engavetamento na Serra, isso causou um transtorno na BR-101. E no caso do engavetamento, Fernanda, a gente tem que levar em consideração quem foi o causador, do acidente. O que normalmente acontece, vamos colocar como regra, quem bate na traseira do outro é responsável. Então, se eu bati na traseira do carro que vinha à minha frente, eu não mantive a distância de segurança, eu vou ser responsável pela traseira, pelos reparos da traseira e pelo meu carro também. No entanto, Fernanda, existem algumas situações em que, no engavetamento, vários carros ou alguns carros conseguem fazer a frenagem a tempo. O que não acontece, por exemplo, com o último ou com o penúltimo. E ele faz com que os carros sejam lançados, sejam deslocados e gere, então, o engavetamento. Com isso, Fernanda, a gente vai precisar ter, além de a questão da prova testemunhal, a gente vai precisar verificar também por imagens de segurança e outras provas que possam, por exemplo, uma perícia seria possível também por conta da frenagem. Então, regra, quem bateu na traseira é responsável por fazer o reparo, a questão da responsabilidade civil, ela tem que fazer o reparo. No entanto, se eu fui lançado, meu veículo foi lançado para o veículo que vinha na minha frente, porque eu sofri uma colisão traseira, aí o motorista que bateu na minha traseira vai ser responsável pela minha dianteira e pela traseira que eu atingi. Entendi. Tá certo? Tá. Sempre quem está atrás é o responsável pelo carro da frente. Isso. Que em tese a gente tinha que ter a distância regulamentar. Justamente, o Código de Trânsito ele estabelece no artigo 29 que todos devem manter uma distância de segurança. O que é essa distância de segurança? Uma distância adequada para que eu consiga frear a tempo. Até alguns programas atrás a gente falou sobre isso. Quando eu estou no perímetro urbano, entre 40 e 60 km por hora, o que seria uma distância de segurança? Quando eu coloco 1 ou 2 veículos entre eu e o veículo à frente. Eu imagino que eu tenho que visualizar que entre eu e o veículo à frente tenha pelo menos 1 ou 2 veículos. Essa é a velocidade normalmente que a gente trafega no perímetro urbano. No entanto, Fernando, só para a gente ter uma ideia do que é uma distância de segurança, se eu estou numa rodovia, normalmente numa rodovia você vai empreender uma velocidade maior, 80, 100 km por hora, Como que eu posso fazer esse cálculo numa distância segura? A gente fala da regra de 2 segundos. O que eu faço? Eu estou trafegando, eu não sei se eu estou numa distância segura ou não. Eu vejo o veículo à minha frente, eu coloco ele passando por um ponto fixo e quando ele passar esse ponto fixo, eu vou contar 2 segundos. Para você contar de forma adequada, você pode contar 51, 52. Quando eu chegar nesse ponto fixo que eu havia visualizado, se eu chegar dentro dos 51, 52 que eu estou falando mentalmente, é porque eu estou muito perto. Mas se eu ainda não tiver chegado na minha distância, é porque eu estou numa distância considerada adequada. Então, nós, motoristas, nós somos responsáveis por manter essa distância adequada. Aí, voltando na questão do engavetamento. Se tivermos 5 veículos e o último veículo foi o causador de todo o engavetamento, ele que bateu na traseira e fez com que os carros fossem todos jogados uns aos outros, e ele vai ser o responsável por todos os danos causados. Entendido. Mas para ser o último, só se esses carros estiverem parados, né? Em algumas circunstâncias, os carros eles até conseguem parar. Já presenciei
circunstâncias assim. A maioria dos carros consegue parar. Aí tem sempre aquele que está com uma velocidade bem maior do que devida e não consegue frear a tempo. Então ele pega todos os outros carros. A gente costuma perguntar àquele que foi atingido quantos impactos ele sentiu. Vamos supor, o primeiro carro. Quantos impactos ele sentiu? Ele sentiu um impacto só? De uma vez, vamos dizer? Provavelmente foi o último carro que bateu e levou todos os demais. Mas se ele sentiu 5 impactos, então tiveram, né, 5 colisões. Tá certo? Então, quando você sofre um acidente, você tem que... Eu sei que muitas vezes a adrenalina não deixa você ter noção de várias circunstâncias, né? Mas a gente normalmente faz essa pergunta. Se ele sentiu vários impactos ou se foi um impacto muito brusco. A gente costuma fazer essas perguntas e analisar com outras provas também para fazer os laudos periciais, né? Os laudos de acidente. Uhum. Temos já uma participação aqui do ouvinte? Como é que é o nome dele? É o Ricardo, Fernanda. E na questão da pessoa entrar na via com incompatibilidade com a velocidade da via e a pessoa bater na traseira desse veículo que adentrou sem a velocidade devida, quem é o culpado? Quem é que paga? Ótima pergunta. Quando a gente tem rodovias, né, que são as chamadas vias rápidas, a gente sempre tem aquelas rodovias de acesso. Quando você está ingressando numa rodovia de acesso, você precisa estar atento à velocidade da via. Então, normalmente as rodovias de acesso, você vai sair, por exemplo, ali de 60 para cair numa rodovia de 80 a 100. Então, você tem que empreender uma velocidade adequada. Se eu ingresso numa rodovia que é uma velocidade a 100, por exemplo, a 40 km por hora ou 30, eu estou errado. Eu não posso estar muito aquém da velocidade média da via. Eu posso, sim, ser responsabilizado por isso, Fernando. Então, no caso aí, a gente tem que analisar o contexto, mas se eu estou bem abaixo da velocidade da via, eu posso, sim, ser responsabilizado por ter trafegado de forma inadequada naquela rodovia. Entendido. Tenho mais uma pergunta chegando. Na verdade, é uma participação do Getúlio, Fernanda, ele falando também sobre essa questão do que ele soube, que o de trás paga o da frente, só o da frente que não pagaria de ninguém. Vamos ouvir. Então. Bom dia, Fernanda. Eu já ouvi dizer que quando tem engavetamento, cada um fica com seu prejuízo na sua sucessão. O que bateu no da frente, o que bateu no da frente, o que bateu no outro, cada um fica com cada um paga o prejuízo, até só o da frente, que não bateu em ninguém, que não paga nada. E aí? Então, Fernanda, como a gente já havia falado, essa é a regra, né? Então, a regra é que cada um vai responder pelo prejuízo que causou. Foi isso que eu falei. A nossa regra é essa. Então, se eu bater numa traseira, eu vou pagar a minha frente, óbvio, né? Eu causei a batida e vou pagar a traseira que eu atingi. Mas aí, algumas exceções, elas podem acontecer. Vamos imaginar que todos os 5 veículos, todos eles conseguiram frear a tempo. Só quem não freou foi o último. Nesse caso, se ficar comprovado essa circunstância, que seria normalmente uma questão excepcional, o último terá que ser responsabilizado por todos os demais veículos. Tá, mas olha que perícia é essa, hein, que vai conseguir confirmar que todos eles frearam, menos o último. Então, isso que eu te falei, não é apenas a perícia, são várias provas que devem ser demonstradas. Deve ter prova testemunhal, prova pericial e também por imagens, vídeos, né, no caso, para a gente verificar qual é a responsabilidade da pessoa. Se foi o último que causou todo o transtorno ou se foram essas sucessivas batidas que gerou engavetamento. Entendido. É uma situação assim que é tão comum no trânsito, né, que a gente não imaginava que tinha tanto detalhe. Justamente, Fernando, o comum é que a gente tem o quê? Várias colisões sucessivas. Várias pessoas acabam colidindo umas na traseira das outras porque não conseguem frear. Mas existem também situações, como eu te disse, de improváveis, né? Poxa, todo mundo conseguiu parar a tempo, mas apenas o último. Vamos imaginar uma situação que a gente consegue ver muito facilmente numa rodovia.
Todos os veículos pequenos conseguiram parar, mas só o caminhão que veio, que estava vamos imaginar, sem freio, ou veio com uma velocidade maior, e é um caminhão que precisa de um espaço maior de frenagem, não conseguiu parar. E aí atinge todos os veículos menores. Infelizmente, isso já aconteceu. Uhum. Para fins de seguro, o que a gente faz? Chama? Sim, para fins de seguro, por isso que é importante você ter certeza do que de fato aconteceu. Eu fui atingido ou eu atingi a traseira de alguém? Porque isso você vai ter que colocar no relato do seu boletim de ocorrência. Então, de acordo com o que você colocar no seu boletim de ocorrência, a seguradora, no caso, ela vai ter que ser acionada. E ela sendo acionada, ela vai ter que arcar com os prejuízos que você causou a terceiros, né? Uhum. Temos mais perguntas chegando, Patrícia? Faz aí. Temos, é o Tarcísio. Olha, batendo atrás de um carro que está com alguma luz de freio queimada, isenta o motorista que está atrás de ter batido nele? Então, Fernanda, a princípio não isenta, ok? Só que o difícil é ele comprovar isso, porque quando você atinge a pessoa na traseira, fatalmente tudo quebra, entendeu? Luz de freio e tudo mais. Se eventualmente ele conseguir comprovar isso, é possível. Um exemplo que tem acontecido muito nos Estados Unidos, para a gente tentar identificar. É comum alguém parar, por exemplo, numa rodovia e dar ré para atingir alguém? Meu Deus, não. Não. Mas nos Estados Unidos tem acontecido isso. E uma pessoa só conseguiu se livrar, vamos dizer, desse prejuízo, porque o veículo dela tinha uma câmera. E a câmera flagrou quando a pessoa parou e deu ré na rodovia, porque era o que eles chamam lá de fraude de seguro. A pessoa queria receber o seguro do veículo dela, então ela precisava ser atingida por uma outra pessoa, então ela simulou, né, isso. O que salvou a pessoa de arcar com prejuízo foi justamente as imagens que ela tinha da câmera dentro do carro dela. Os motoristas de aplicativo, eles já usam essas câmeras, né? É aquela câmera que vai próxima do painel, que tem justamente por finalidade resguardar situações que podem causar responsabilidade civil por parte do motorista. E nesse caso, a motorista só se livrou por conta disso, porque ela tinha uma imagem. Então, no caso aí da lâmpada, se ficar comprovado que ele não tinha, aí é possível você ter uma responsabilidade civil por conta dessa falta dessa negligência, né? Porque não manter o seu carro devidamente em ordem, manutenido, é também uma infração. Entendido. Bom, e por fim, tem mais uma aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. É o Edson, né? Só o povo parar de olhar celular no trânsito que ninguém bate ninguém. Verdade. 90% dos acidentes, Fernanda, acontece por falhas humanas. Dificilmente um acidente como esse, por exemplo, um engavetamento, ele vai acontecer por uma falha mecânica. Muitos deles, né, a grande maioria, como eu falei, 90% dos acidentes, eles acontecem por falhas humanas. E a grande maioria, por exemplo, no perímetro urbano, que é o local que nós mais trafegamos, acontece por falta de atenção, distração. E uma das maiores distrações hoje do motorista é o celular. Adorei, Ludmila, como sempre, viu? Muito obrigada por ajudar nossos ouvintes a ter um trânsito mais humano, hein? Eu que agradeço. A TRF pode contar sempre conosco, Fernanda. Estamos felizes de poder contribuir. Muito obrigada. Bom trabalho para vocês e até terça que vem. Muito obrigada. Até mais.